E fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e, galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira teremos a nossa estreia na Libertadores contra o Platense da Argentina. Um jogo fora de casa, né? O Corinthians, que vai começar a Libertadores com um novo treinador, pois é, será o primeiro jogo de Fernando Diniz como técnico do Corinthians. E vamos ver o que acontece na Argentina, né? Vamos ver, é o primeiro jogo aí na fase de grupos na Libertadores. Pois é, um campeonato que é muito traumatizante para qualquer corintiano, né? Eu costumo dizer que o corintiano já nasce com trauma de Libertadores, né? Então, vamos lá. Mais uma Libertadores teremos pela frente aí, tá? Então, partiu para começar o vídeo com a possível escalação do Corinthians para enfrentar o Platense, tá? Eu não vi prévia de escalação, tá? Então, eu não faço a menor ideia do time que vai a campo, tá? Porque é o primeiro jogo do Diniz. Então, assim, eu não sei o que ele pretende fazer, né? Não sei se ele vai fazer uma mudança radical, não sei se vai manter o mesmo esquema tático do Dorival, não sei, tá? Então, assim, essa escalação é o que eu faria, tá? É a minha escalação. Então, o meu time para quinta-feira é Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André Luiz, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto, né? Esse seria o meu time sem Breno Bidon, porque eu não suporto esse moleque, sem André Carrijo, sem Ramalho, né? E uma coisa, né? Eu vi que o Yuri Alberto tirou os dentes do siso, né? Então, o Yuri é uma provável dúvida pro jogo, tá? Mas eu acho que o Yuri joga, beleza? Bom, e também, né? Que hora pro Yuri tirar os malditos dentes do siso, né? Que hora? Meu Deus, eu tirei os meus dentes do siso com 15 anos. Com 15 anos eu tirei. Aí o Yuri esperou a melhor semana de todas pra tirar os dentes dele, né? Do siso. É impressionante. Ai, Yuri Alberto, hein? Meu Deus. Mas é isso aí, gente. Essa é a minha escalação, tá? É o que eu faria. Porém, pode ser uma escalação totalmente diferente do que o Fernando Diniz pretende fazer, tá? Resta esperar, beleza? E vamos ver qual a escalação dele para quinta-feira. Detalhe, tá, gente? Eu não vou mostrar o retrospecto do confronto entre Corinthians e Platense, porque esse retrospecto não existe. Pois é. Vai ser a primeira vez na história, que o Corinthians enfrenta o Platense, tá? Então vai ser o primeiro jogo na história entre Platense e Corinthians. Então, o retrospecto entre as equipes não existe, né? Então não tem como eu fazer o retrospecto, não existe, né? Então, vai ser a primeira vez que o Corinthians enfrenta o Platense na história, beleza? É isso. Então, eu vou mostrar detalhes do jogo, tá? Eu tô no site do Flash Score, beleza? Então, vamos conferir alguns detalhes do jogo. E tá aqui, ó, informações da partida. O jogo vai ser nessa quinta-feira, às 9 horas da noite. Anota aí, Platense Corinthians às 9 horas, beleza? 9 horas é o jogo. Bom, o local do jogo é no estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, o estádio aí do Platense, tá? Estádio Ciudad de Vicente López. O árbitro do jogo é o Piero Mazza, do Chile.
O árbitro de vídeo, Juan Lara, também do Chile, tá? Então, vamos ter aí uma arbitragem chilena para o jogo, tá? Transmissão da partida, ESPN e Disney Plus, beleza? Então, o jogo vai passar aí nos canais da Disney, tá? ESPN e no Disney Plus é a transmissão do jogo, beleza? Bom, o Platense tem como técnico o Walter Zunino, como tá escrito aí, tá? A principal dor de cabeça dele é em relação ao capitão Ignacio Vasquez, tá? Parece que ele teve problemas musculares na coxa, tá? Então, é uma dúvida aí que o técnico do Platense tem. E o Platense, pelo que eu vi, tem outros desfalques também por lesão, tá? Então, o Platense vai com o time desfalcado pro jogo, tá? E o capitão aí do time, o Ignacio Vasquez, é uma dúvida, beleza? A provável escalação do Platense, segundo aqui o Flash Score, é o goleiro Borgonho, aí tem essa Boido, é isso? Rágio, Vitor Cuesta, pois é, o Vitor Cuesta que jogou no Botafogo e no Internacional, o zagueiro Cuesta tá no Platense, tá? Velho conhecido aí do futebol brasileiro, o Vitor Cuesta. E tem também Tomás Silva no time, aí continuando, Ivan Gomes ou Barrios, Maximiliano Amarfil, é isso? Maineiro, Zapiola e Galto, e Lencina ou Lote na frente, tá? Esse é o provável time do Platense para enfrentar o Corinthians, tá? O único jogador aí conhecido é realmente o Vitor Cuesta, que jogou no futebol brasileiro, né? Bom, então é isso, tá, gente? Essas são as informações do jogo, tá? O provável time do Platense, a arbitragem e também a transmissão e o horário do jogo às 9 horas. Lembrando, vai ser transmitido na ESPN e no Disney Plus, beleza? Bom, é isso. E mais uma coisa que eu quero avaliar com vocês são os últimos jogos do Platense, tá, gente? Bom, o Platense que no seu último jogo, no dia 1º de abril, pois é, o Platense tá aí há uma semana sem jogar. Então, talvez os caras entrem contra o Corinthians voando fisicamente, né? E o último jogo deles, dia 1º de abril, o empate fora de casa contra o Lanús, 0-0, tá? Porém, galera, se vocês forem avaliar os últimos jogos do Platense, os caras não vencem um jogo desde fevereiro. Pois é, igual o Corinthians. A última vitória do Platense foi dia 21 de fevereiro, 1-0 em casa contra o Barraca Central, tá? Esse jogo aqui. Aí nos últimos 6 jogos o Platense não conseguiu vencer. E mais uma coisa, o Platense nos últimos jogos tem muita dificuldade em marcar gols. Pois é, nos últimos 6 jogos o Platense só tem um gol marcado, que foi no empate fora de casa contra o News Old Boys 1-1, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Empataram em 0-0 com Defensa e Justiça, 0-0 com Deportivo Riestra, aí empataram com o News 1-1, aí perderam em casa para o Vélez, Sarsfield 2-0, perderam para o Argentino Júniors 1-0 e empataram com o Lanús 0-0. Então os caras vêm tendo muita dificuldade em marcar gols, tá? Aí você pega nos últimos 8 jogos, somente 2 gols marcados. 2. Então o Platense vem tendo muita dificuldade em fazer gols, tá? Nos últimos 8 jogos, uma vitória e somente 2 gols marcados aí o time do Platense. Lembrando que o Platense tá nessa Libertadores porque ganhou o Campeonato Argentino ano passado, né? Se não me engano, a Apertura do ano passado, né? Só que o time do Platense que foi campeão argentino no ano passado já se desfez praticamente, porque com o título acabaram tendo vendas, né? Então
o time do Platense tá bem diferente do time que foi campeão argentino na temporada passada. E a prova tá aí, né? Os últimos resultados do Platense, um time que dificilmente vem marcando gols, né? E é uma coisa que assusta, né? Assusta, porque quando se trata de Libertadores e quando o Corinthians pega um time pequeno, né, na competição, aí você vê aí, né? Pô, o Platense não vem marcando muitos gols, né? Aí vai pegar o Corinthians, estreia de Libertadores, é a cara do Corinthians perder um jogo desse. É a cara. É a cara. É a cara do Corinthians, por exemplo, ó. O Platense, nos últimos 8 jogos, só fizeram 2 gols. Aí é capaz que enfrenta o Corinthians e faz 2-0, 2-1. Faz os mesmos gols que fez aí nos últimos 8 jogos. É capaz, conhecendo o Corinthians na Libertadores, dá esse medo, né? Os caras não conseguem nem marcar gols direito. Aí pega o Corinthians, aí eles desencantam, né? É capaz que isso aconteça, porque o Corinthians em Libertadores tem uma maldição que é impressionante, né? Então é isso. Se vocês forem ver aí o Platense não parece ser um time tão forte assim. Porém, né? Quando se trata de Libertadores, a coisa muda, né? Deixa eu só ver a posição do Platense no campeonato argentino. Deixa eu ver aqui. O Platense tá no grupo A em 10º lugar. Tá aqui, ó. 10º lugar, 15 pontos, com 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Essa é a campanha do Platense. 10º lugar no grupo A do campeonato argentino, beleza? É isso. Então esse é o time que o Corinthians vai enfrentar nessa quinta-feira. E é capaz que o Corinthians faça merda e... Enfim, né? Conhecendo o Corinthians na Libertadores, tudo pode acontecer, né? E é isso, galera. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar sobre o Fernando Diniz, né? Novo técnico do Corinthians. E bom, em primeiro lugar, só para deixar bem claro para vocês, o Dorival mereceu a demissão, tá? Só para deixar bem claro, ele mereceu sim a demissão. Porque vamos combinar que o trabalho do Dorival nunca engrenou. Apesar do título da Copa do Brasil, da Supercopa, coisa e tal, nunca engrenou o trabalho do Dorival. E isso é desde o ano passado, né? Então beleza, mereceu a demissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, graças a Deus que a torcida enxerga e muito a culpa dos jogadores. Porque os jogadores têm muita culpa. E nada tira da minha cabeça que eles derrubaram o Dorival de propósito. Tá? O Dorival mereceu sim a demissão. Porém, você pega os últimos jogos do Corinthians contra Coritiba, Santos, Fluminense, agora contra o Internacional. Pelo amor de Deus, cara. É nítido que os jogadores jogaram sim de sacanagem. Jogaram sim para derrubar o Dorival. Né? Aí tomaram apavoro aí da torcida no começo da semana, né? Vocês viram jogadores nos carros aí tentando entrar no CT e a torcida organizada pressionando eles, né? O Gustavo Henrique, o Ranieri, o Charles, o Ramalho. Cara, eu adorei isso. Eu adorei, né? Claro que a intimidação, a ameaça não é legal, mas o aperto em cima dos caras para tirar eles da zona de conforto, porque parece que os jogadores pensam que só porque ganharam títulos recentemente, então tá tudo bem, né? Os torcedores têm que agradecer aos jogadores pelos títulos conquistados, né? Então esse apavoro aí, esse aperto da torcida, talvez seja bom para tirar alguns jogadores da bolha que eles se enfiaram. Ah, ganhamos título, tá bom. Não, não tá bom. Não tá bom, né? A intimidação e a ameaça, concordo, não é legal, né? Mas o aperto em cima dos caras, pô, como eu gostei. Como eu gostei. Vamos ver se alguns deles acordam pra vida, né? Porque o Corinthians não é brincadeira. Não é. Porque na hora de fazer o poropopó com a torcida, na hora boa, na hora que vence, aí eles querem. Na hora que ganham e vão em podcast, lá no Podpah, por exemplo, aí é gostoso, né?
Aí é gostoso para os jogadores. Então sim, eles mereceram esse aperto. Vamos ver se alguns acordam pra vida, né? É isso. E sobre o Fernando Diniz, cara... Assim, gente, eu acho que o Osmar Stabile e o Marcelo Paes tem que torcer muito pro Diniz dar certo, porque se ele der errado, só confirma a incompetência do Stabile e do Marcelo Paes. Só confirma, né? Porque assim, se eu fosse dirigente do Corinthians e eu precisando de um técnico, sabe o que eu faria? O que eu faria? Eu pegaria o scout do Corinthians, se é que o Corinthians tem algum scout, né? Mas beleza, vamos supor que o Corinthians tem um scout. Aí eu pegaria esse scout, mapearia o mercado, faria um estudo aí de treinadores e eu traria um técnico estrangeiro pro Corinthians, certo? Que entenda de tática e que traga uma mentalidade diferente pro time, né? Mas tem que ser um estrangeiro bom e não um Antônio Oliveira da vida, pelo amor de Deus, né? Então eu faria isso. Eu não traria o mais do mesmo. Eu traria um estrangeiro que mudaria a mentalidade do grupo de jogadores e um estrangeiro, claro, que seria um bom técnico, entenderia de táticas, coisa e tal. Eu faria isso, né? Porque trazer o Fernando Diniz foi na pressa. Foi pra tapar buraco. Ah, precisamos de um técnico pra estreia da Libertadores. Aí, o Fernando Diniz tá disponível. Vai ele mesmo, né? E assim... Gente, eu não gosto do Diniz, acho ele um péssimo nome, um péssimo técnico, jamais traria pro Corinthians, jamais. Eu acho um péssimo nome, porém, não adianta reclamar, né? O contrato já tá assinado, já tá certo, já tá registrado no BID, não tem o que fazer. Não adianta mais reclamar. Ele é o técnico do Corinthians e o que resta é esperar pra ver, né? Eu espero que o Diniz calhe a minha boca, né? Eu espero. Porque eu não concordo com a contratação dele. Eu acho que ele vai dar muito errado no Corinthians, porém, eu espero que eu esteja errado. Eu espero que o Diniz calhe a minha boca. Eu espero e muito isso. Vamos ver o que acontece. Ele vai ter uma primeira semana bem difícil, estreia na Libertadores e domingo é um clássico contra o Palmeiras. Pois é. Vamos ver. Eu desejo boa sorte ao Diniz, mesmo não gostando muito dele. Mas enfim, é isso. Vamos para palpites, né? Bom, o que eu posso palpitar, né? Eu tô suspeitando que vai ser um 0-0, né? Eu tô suspeitando isso, mas enfim, né? Eu vou arriscar 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians e é isso, cara. É isso, vamos ver. 1-0 Corinthians é o meu palpite. Quem pode fazer o gol? Não sei. Gustavo Henrique de cabeça numa cobrança de escanteio? Pode ser 1-0 Corinthians, gol do Gustavo Henrique. Então é isso, tá? Bom, comentem aí o que vocês acham da contratação do Fernando Diniz e comentem o palpite de vocês, o meu 1-0 Corinthians, gol do Gustavo Henrique. E vamos lá para ver o que acontece nessa estreia de Libertadores, tá? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!